Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast. Hoje nós temos um convidado especial, lembrando que é o primeiro podcast de 2026 e agora com um novo podcast, com certeza. É o MR7Cast que está abrindo portas agora na arte, na dança, na cultura, no empreendedorismo. E hoje vamos falar com ele, sim, Felipe Mendonça, poeta, escritor, amigo da gente aqui, logicamente que ele vai falar, porque tá chegando aí novidade. Nada melhor que ele falar um pouquinho dessa novidade. E aí, Felipe, beleza? Ô, beleza, Richard, tudo bom? É um prazer estar aqui, é uma satisfação estar mais uma vez dialogando contigo e com o nosso público. É sempre uma satisfação falar contigo sobre arte, poesia. E a novidade é aquela, né, que eu tenho colocado para mim, que é a publicação de pelo menos nos próximos anos aí, a publicação de um livro por, por ano, já que eu tenho muito material escrito, como já disse em outros podcasts, em outros programas, eu escrevo há muito tempo e tenho muito material acumulado e só comecei a liberar em 2018. Mesmo assim fiquei uns 6, 7 anos sem publicar, só vim publicar novamente depois do meu primeiro livro em 2024, aí publicando ano passado também, em 2025, e aí esse ano, em 2026, eu tenho um novo livro de poemas para publicar, e é isso, essa é a novidade. Olha, ó, lembrando, gente, lembrando, Felipe tá que tá, porque olha só, em 2018 ele começou, né? Foi o primeiro livro que você lançou, foi o Reescritos, né? Correto, isso. Fala um pouquinho do que o Reescritos estava trazendo de novidade nessa, né, no quesito poema, né? Porque o Reescritos dá a impressão que foi reescrito, reescrevido. Mas é exatamente isso, ele se chama Reescritos, porque o livro são compostos de poemas que foram literalmente reescritos. Sim, aí você pode perguntar: "Ah, mas todos os poemas de certa forma não são reescritos?" São, mas estes poemas desse livro, eles sofreram uma reescritura muito grande, né, eles eram muito diferentes do que consta nesse livro. E eu não sei se eu vou explicar de novo, é o seguinte: esses poemas que compõem o primeiro livro, meu primeiro livro que foi escrito, foi lançado em 2018, eles se remetem a poemas que foram escritos por mim quando eu tinha, 18, 19 anos, e se referem a experiências ainda mais anteriores, quando eu tinha 15, 16 anos, sabe, é coisa de adolescente, tá, coisa de adolescente. Então eu vivi com aquilo tudo que está lá no poema, né, ou boa parte daquilo, já que o poeta sempre inventa alguma coisa, o escritor sempre inventa alguma coisa. Mas boa parte daquilo ali foi vivido por mim quando eu tinha 15, 16 anos, o tempo passou e já quando eu tinha 18, eu já estava com uma verve poética bem acentuada, eu já escrevia, mas não tanto poesia, mas com 18 anos eu emburaquei para poesia, e aí eu lembrei de alguns episódios da minha vida passada, relacionamentos, experiências, e escrevi vários poemas baseados nessas experiências de adolescente, com 15, 16 anos, lá no início da década de 90. Os poemas foram escritos quando eu tinha 18 anos, eu era em 1900 eu nasci em 76, em 1996 eu tinha 20, 94. 1994 foi quando eu escrevi pela primeira 94, 95, quando eu escrevi pela primeira vez os poemas que compõem esse livro. Mas eles foram totalmente reescritos em 2013. E quando eu os reescrevi, eles sofreram uma modificação não tanto de conteúdo, mas de forma, principalmente. A forma dos poemas é completamente diferente, né. É porque eu não tenho aqui, nem daria, não seria o caso, mas eu poderia até mostrar aqui como era um, como é que ele ficou, é totalmente diferente. Então por isso eu chamei de reescrito. De certa forma todos os poemas são reescritos, né, eu posso escrever um poema hoje e amanhã reescrevê-lo, tá. Só que pelo menos no meu caso, ele não só os atuais poemas atuais, os mais recentes, eles não sofreram o nível de reescritura que esses poemas receberam. Então, como é uma marca muito forte essa reescrita, a questão da reescrita, eu resolvi reunir eles todos num conjunto de poemas, né, que dizem respeito a essa fase da minha vida, e como eles foram muito modificados, eu dei e é a característica principal agora
que une, né, que faz os poemas se comunicarem, é a reescritura. Eu dei o nome de reescritos. Não sei se ficou claro, eh, Sim, ficou sim. claro. Não, sim, sim, sim. Mas, o que é interessante é que quando você fala, é algo incrível, porque você faz essa conotação e essa conexão com o poema, né, você realmente é um resgate. E quando você traz para essa nova realidade, quando você traz ali para o livro, para apresentar, como você mesmo disse, todos são reescritos, Hã. mas ele vem com uma nova roupagem. E é isso que eu acredito que faz toda a diferença hoje para o escritor. E para você que não é somente um escritor, também é um poeta. Então isso é interessante. Bom, na sequência já em 2024, teve o Novos Poemas, né, que foi um novo livro, um livro que é de capa branca, bonito, né, que é uma nuvenzinha. Fala um É, pouquinho dele pra gente. esse livro, ele interrompeu um momento de silêncio, né, enquanto a publicação, na minha carreira. De publicação, porque, durante todo esse período de 2018 a 2024 eu escrevi intensamente. Muita coisa, né. E eu acredito que os melhores poemas estão compreendidos nessa época em que eu não publiquei nada, que vai de 2018 a 2024, né. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 anos, né, sem publicar, 6 anos. Aí eu resolvi, né, pensei: "Pô, tá na hora de eu publicar um livro novo", né, porque a gente pensa muitas coisas que às vezes não se concretizam, né. "Ah, eu vou publicar um livro só depois disso, eu vou publicar um segundo livro só depois daquilo", né. E são expectativas que muitas vezes não se cumprem. Então, eu fiquei esperando muito e eu poderia até ter publicado antes, mas eu acho que em 2024 eu já tinha um bom corpo de poemas, né, eh, que foram escritos, obviamente, são bem posteriores aos do primeiro livro, então pude formar novamente mais um conjunto de poemas que se chama Novos Poemas. E eu intitulei Novos Poemas, né, porque, obviamente, eles são mais novos do que os primeiros, né, os poemas dos primeiros livros, mas também porque eles estabelecem vamos dizer assim, uma certa ruptura temática em relação ao primeiro, né. Tem continuidade com relação ao primeiro, tem, mas também tem muita ruptura, então eles são novos por causa disso, porque eles estabelecem novas formas, né, novos temas antigos que são abordados de forma diferente, né, nesse novo ne nesse ne ne nesse segundo livro, e daí veio a vontade de intitulá-lo como Novos Poemas, né, para quebrar o silêncio e para mostrar também que, alguma coisa, não só de novidade, mas nova, né, uma coisa que não foi feita nem abordada no primeiro livro, estava acontecendo naquele segundo, que é o que expressa, pela minha opinião, expressa a condição desses poemas do segundo livro. Que interessante. E vem aquela questão, né, a gente sempre pergunta, né, como que você encontra inspiração para escrever? Tem alguma regra, tem alguma receita? Fala um Mas pouquinho. assim, eh, tem um ritmo, né, você quando está escrevendo já há algum tempo, você acaba, repetindo modelos, né, você repetindo, formas e regras de escrita. Mas, por exemplo, com relação ao que, não sei mais especificamente o que você quer saber, se é o que me inspira, Isso. o que me inspira, aí então, nisso não tem muita regra, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, eu posso estar no ônibus, olhar Na uma matilha que passar por uma experiência, ler um livro, entendeu? Ver um documentário, muitas coisas. Ler um trecho de algum poema de um outro autor, até coisas que eu vejo mesmo no Facebook, né, o Facebook tem muitos outros autores, né, e também já renomados, consagrados, e aí eu tenho acesso aos textos deles, isso também inspira, né. Um escritor inspira o outro, muitos escritores se emulam, né. sim, Não é a palavra certa, não é copiar, mas emular é você, se espelhar. se espelhar, isso aí, se espelhar em outros escritores, né. Então o que me inspira são muitas coisas, eu teria que ir poema por poema para te explicar. Se eu pegar ali e abrir o primeiro poema, eu vou me recordar do que aconteceu. E aí eu posso te falar, porque cada poema é uma experiência única.
é uma experiência própria, né. Que legal, 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 maravilha. Bom, gente, é isso. E se você ainda está chegando agora, quero agradecer você. Eu sou o Richard Gan, host da noite, do dia ou da manhã que você está assistindo esse podcast. E comigo aqui nada melhor, o incrível Felipe Mendonça, escritor e poeta, lançador de 3 livros incríveis e está chegando o 4º livro agora em 2026, que calma, daqui a pouquinho eu vou estar falando para vocês. E outra, já aproveita, já se inscreve no canal, dá o seu like, compartilhe e todas as informações faladas aqui no podcast. Fique tranquilo que vai estar aqui na descrição, inclusive o site e redes sociais do Felipe Mendonça. Bom, Felipe, cara, eu vou te falar que tá sendo a gente trabalhar com você, tá sendo incrível, né? Tá sendo uma abrição de portas pra gente, porque tá quebrando bastante paradigmas, né? A gente tá fazendo de tudo e um pouco mais para criar algo diferente para trazer nessa nova roupagem. E, logicamente, falando sobre isso, a MR7, né, tomou a iniciativa de abraçar essa causa e no seu último livro, que foi agora 2025, que foi Poesia Vária, né, a gente teve uma tomada aí e levamos seu livro para outros e outros públicos, né, Isso. tipo assim. Então fala um pouquinho como é que foi essa experiência, como é que tá sendo essa experiência de estar, assim, trabalhando com a gente, organizando, produzindo conteúdo, vídeo, site, e agora começamos a vender os livros, como você. É, a experiência está sendo bem satisfatória, muito boa, tá. A gente o poeta, o escritor, muitas vezes sofre na questão de divulgação da obra, né, porque a gente não consegue ser tudo ao mesmo tempo, não consegue ser vendedor, divulgador, entendeu. Porque, assim, o serviço que você faz, o trabalho que você faz, não é uma coisa simples, como o meu trabalho de escrever também não é, Não é. entendeu. Então eu não tenho domínio da tua linguagem como você não tem o domínio da minha. Isso é verdade. Então eu procurei você, né, já tinha procurado outras pessoas antes, mas você foi que melhor se encaixou, exatamente para fazer divulgação e me ajudar a vender os livros. Porque tudo bem, o livro tem qualidade, tem, mas a gente sabe que a gente vive num mundo em que tem, sei lá, quantos livros de poesia são publicados hoje por ano? Centenas, né. Então você precisa ter um trabalho sério e bem feito de divulgação da sua obra para o seu livro não naufragar, simplesmente não cair na vala comum, né, não cair na vala comum. Agora a gente sim, vale muito em conta a qualidade do livro, né, os textos, né, pode ser até que você tenha um pico de vendas, mas se o livro for ruim, em cinco anos ele tá esquecido, nunca mais vai ser lembrado. É igual música, essas músicas aí que do mainstream, né, elas estão dá aquele boom, mas daqui a 5 anos ninguém lembra. Isso é verdade. Ninguém lembra, ninguém. Quem é que lembra, sei lá, daqueles hits todos que tocavam nos programas de auditório da década de 90? Ninguém, né? Agora tem músicas que são eternas. Tem músicas que foram lançadas lá nos festivais e ainda até hoje são tocadas e lembradas, né? Mas hoje, eu pelo menos vejo assim, é muito importante o trabalho de divulgação, né. E muitos poetas, eu até admiro aqueles que têm essa capacidade de divulgar sozinho e bem suas poesias, seus poemas, sua obra, mas eu infelizmente não nasci com essa Esse dom. com esse dom. Então eu estou correndo atrás, né, de pessoas, no caso você, encontrei, pra gente fazer a divulgação e tem sido muito bem, muito, né, parece ter sido muito bem recebido, né, pela área do cinema, e nós continuamos trabalhando nas redes, né, formação de site, no o como é que chama? A equalização ali das redes sociais, para que tudo esteja trabalhando, né, e num ritmo e na forma conjunta, frequente. Porque assim, não adianta você o grande problema hoje, Felipe, é o seguinte, é que as pessoas entenderam que o Instagram é um novo portal de vendas. Além dele ser um portal de vendas, o Instagram hoje, na verdade, ele é um case. A pessoa quer saber de você, ela vai entrar no Instagram. Então ela é um currículo, ela é o que vai falar bem ou vai falar mal. Só que as pessoas criam e não cuidam,
não posta material, não cuida da rede social, então esse é um grande problema, fica meio que abandonado. Então a ideia agora, quando a gente trabalhou o Poesia Vária 2025, foi interessante, para mim foi um desafio, porque a gente começou do zero. Poesia Vária não foi a gente que produziu, você já veio de uma editora, tanto também os outros livros vieram de outra editora. Isso. E a gente trabalhando nesse quesito, pô, vamos fazer algo diferente, vamos fazer algo diferente. E de repente a gente levou lá pro Conexão RJ. Aí você falou assim pra mim, cara, eu preciso vender esses livros até o ano que vem. Eu falei, não, cara, vamos vender tudo. Esse ano, até dezembro, a gente tem que vender esses livros. E aí, de repente, a gente catou esses livros, conseguiu desovar, vendeu todos os livros, ao ponto da gente pegar o reescrito, né? Ainda E ainda tinha um pouco. Eu fiz uma edição grande, mas sobraram, tinham sobrado aí uns 20 exemplares, se eu não me engano, né? Isso. 10, 20 ou 15. E já foi praticamente a metade desses já foram vendidos também, mais a metade dessa quantidade de livros. Então, assim, a gente percebeu que a gente consegue juntar o útil ao É, agradável. para você ter uma ideia, eu tinha uma mala cheia de livros. Agora, essa mala tá vazia com 2 exemplares só, que não adianta você me pedir para vender, porque eu tenho que ficar com esses exemplares. Não, e também, preciso estar também. Então, para você ver que a parceria tá dando frutos, pelo menos na minha. Ó, legal. Então agora, pessoal, o que a gente precisa fazer, Felipe? Primeiramente, agradecer o pessoal aí, né, sem dúvida, do Conexão RJ, onde eu sou diretor de fotografia, né, dessa série que está sendo gravado. Quero dar um salve aí ao Senna, que é o nosso diretor geral, né, que é um cara incrível que deu essa oportunidade, mas que também todo o elenco, toda a galera, os diretores ali, com honradez, né, a gente vai colocar aqui na tela, daqui a pouquinho, alguns depoimentos deles, a gente vai colocar Legal. ali. Teve alguns depoimentos legais falando sobre o livro, algumas pessoas já lendo o livro, Legal. então isso foi bastante interessante que a gente pediu para que eles falassem de coração, né? Porque fake tem um monte de gente fazendo. A gente não, a gente quer autoridade, a gente quer verdade, a gente quer transparência. E foi isso que a gente fez no 2025. E a lógica agora nesse renovo, nessa nova roupagem, 2026 está chegando aí, né, com novos projetos, também com um novo livro, que agora eu vou pedir para você falar um título, né, para gente. Como é que vai ser esse livro? Como é que você inspirou essa obra? E como é que você está se sentindo nesse ano de 2026 com esse lançamento desse novo livro? Eu tô me sentindo, nutrindo expectativas, né. Claro, a gente sempre nutre expectativas, apesar de eu cada vez menos estar fazendo isso, né, porque o que eu percebo é que, às vezes, a gente nutre tantas expectativas, a maioria delas não se confirmam, e as que se confirmam não são exatamente aquilo que a gente pensava, né. Mas, então eu tenho até para não gerar muita ansiedade, né, e aí ter problemas de saúde, que hoje é um grande mal, a ansiedade, né. Mas, assim, esse livro que eu vou publicar agora em 2026, se tudo der certo, né, tá tudo caminhando para ser publicado em 2026, até lá outubro ou setembro, é um livro que já deveria ter sido publicado, com poemas que já deveriam ter sido publicados. Porque, como eu costumo dizer, na minha obra, a antiguidade é posto. Eu parto sempre dos poemas mais antigos para os mais recentes. Então, como eu falei, os poemas do livro Reescritos, o primeiro livro, publicado em 2018, se referem a poemas, foram poemas escritos originalmente em 1995, 94 para 95, tá? Ou seja, durante meados da década de 90. Esse livro, os poemas que vão comprar o livro que eu vou publicar esse ano, são dos anos de 1999 e 2000. Então, por que eu não publiquei eles ainda? O que aconteceu? Uma coisa muito simples, eu os esqueci. Eu os esqueci. Literalmente, eu esqueci, e aí acabei infringindo a regra de publicação, a minha regra de publicação, mas de antiguidade é posto, tá. O que aconteceu? Eu escrevi esses poemas por volta de 1990, entre os anos de 1999 e 2000, virada do século XX para XXI, tá. E naquela época ainda não tinha máquina, não tinha computador. Eu escrevi e bati tudo à mão à máquina, escrever, tá, e guardei numa pasta. E um tempo depois, quando eu adquiri o computador, no início dos anos 2000,
foi quando eu me casei, lá para 2005, 2006, eu digitei todos esses poemas. Ou seja, você digitalizou eles. Isso, não, digitei, não sabia digitalizar. Eu peguei os poemas lá, abri a folha e pum, fui digitando, cara, um por um. Passou tudo Um por um. E naquela época também não, e um scanner não era uma máquina que a gente tinha em casa, é, né? Não era uma máquina que a gente tinha em casa. Aí o que que aconteceu? Eu digitei todos aqueles poemas em 2006, 2000, 2005, 2006, se não me fala a memória, salvei num disquete, foi num disquete que eu salvei, e lá deixei. Depois eu passei ele para o pendrive, numa pasta, e lá deixei. E esqueci. E esqueci desse pendrive. Aí agora, recentemente, no fim do ano passado, eu vendo uns pendrives velhos, tem um monte de pendrive velho lá, comecei a espetar no computador, né, porque eu estava com vontade de jogar tudo fora. Mas eu queria, pô, será que tem coisa importante aqui? Será que está funcionando? E lá, lá, lá. Aí fui espetando vários, devia ter eram 4 pendrives, 4 pendrives. Nenhum funcionou, só um. E nesse um, além de muitas fotos, né, tinha lá uma pastinha que se chamava assim, estro. Estro é uma palavrinha que é o sinônimo de inspiração, estro, porque o livro se chamaria Estro. E quando eu cliquei lá, veio lá todos os poemas. Aí eu, caraca, esqueci disso aqui, estava perdido aqui. Aí veio, eu tenho que publicar. Mesmo atrasado, tem que, porque se eu não tivesse os esquecido e publicado, ele seria o segundo livro. O Poesia Esquecida não se chamaria Poesia Esquecida, obviamente se chamaria Estro, né? O título do livro vai ser Poesia Esquecida, porque eu esqueci, né? Então eu mudei o título original para vocês entenderem. Era Estro, eu mudei para Poesia Esquecida, porque os poemas foram esquecidos por mim. Então ele seria o segundo livro, é um livro de tom bem reflexivo, que faz um pensamento e crítica social, tá? Muito forte ao tipo de vida que nós vivemos há muito tempo, desde o início do século passado, tá? E que também aborda, aqui, não sei se vocês lembram, aborda aquele problema do boom do milênio, lembra do boom do milênio? Do fim do mundo? Que o mundo ia acabar, etc e tal. Alguns poemas fazem referência a esse boom do milênio, que foi exatamente naquela época da virada de 1999 para 2000, que o mundo... o famoso bug do milênio. Bug do milênio, é isso, bug do milênio. Tá bom? Nossa, que legal. Cara, eu vejo muito aqui, né, nessa questão toda, o entusiasmo que você coloca em cada palavra que você diz quando você estava falando. Cara, eu estava imaginando, já pensou se você tivesse pegado os pendrive jogado fora sem olhar? Pô, cara, você tem noção da dor de um sentimento de talvez não sentir porque não sabia, Porque eu nem lembrava. não lembrava, mas olha que interessante, cara. Por isso que eu falo que nada é do nada. Tá? Então, eu fico imaginando como é que foi a sua surpresa ao encontrar esse rapaz com esses arquivos. Eu digo porque eu já passei por isso, né? Já pensei que tinha perdido vídeos e fotos e arquivos de clientes, inclusive, e de repente fui lá, achei um HD, que eu tenho vários HD, e tava lá, né? Todas as informações que eu precisava, e aí foi incrível. Bom, na sequência, é logicamente que a gente tem essa imaginativa, tem essa conotação do tipo assim, pô, é tudo que eu mais quero, eu sou apaixonado pelo que eu faço, que eu vejo isso. E você, por mais que o seu trabalho não seja isso, mas é o que te inspira, né? E eu quero que você passe uma mensagem para quem está nos assistindo, que também é escritor, não é reconhecido, talvez nunca tenha lançado um livro, tem vontade de lançar. O que você poderia deixar de mensagem para esse futuro escritor e escritor anônimo? Olha, se você tem confiança de que o que você escreve é bom, de que a poesia que não vai se perder no tempo, né, que é algo durável, né, porque toda arte tem essa questão temporal, tá? Ela é capaz de resistir ao tempo. Se você acredita nisso, que o que você faz é arte de verdade, é poesia de verdade, corre atrás. Não desiste não, não desiste, né? Foi o que eu fiz. Apesar de todas as dificuldades que a gente que teve, né?
que eu tive, primeiro na publicação dos livros, que era muito difícil você furar o bloqueio das grandes editoras. E eu ficava sempre imaginando como é que eu poderia fazer isso. Quando surgiram as editoras independentes, veio a solução do problema, e aí eu publiquei, né. Então, mesmo que você, naquela época, eu literalmente tive que esperar, mas eu nunca desisti, né, eu nunca desisti. Eu fui atrás, sempre acreditei, né, e publiquei o livro. Quando surgiu a oportunidade, você tem que ter dinheiro também para publicar, as publicações não são baratas, não são, né, mas se você acredita que a sua arte vale a pena de ser vista, de ser lida, de ser comentada, não desista. Mesmo que você aparentemente não esteja fazendo nada, você está pensando numa solução, né. Eu passei anos, esperando o momento, né, porque infelizmente algumas coisas você não tem como superar, que é o caso das grandes editoras fechadas em alguns autores. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? O que que você vai fazer? Você não conhece o editor. Você até manda materiais para eles, mas eles trabalham numa lógica de capital, de lucro, né. Eles não vão, muitas vezes, publicar um livro que eles acham que de um autor desconhecido, que eles podem simplesmente não ter retorno nenhum. Então o que que eu fazia? O que eu fiz? Tudo bem, não quer? Ok, eu vou esperar e a primeira oportunidade que eu tiver, porque eu sei que o que eu escrevo, não é bobeira, não é besteira, não é, água com açúcar, tá. A primeira oportunidade que eu tiver, eu vou publicar esse livro. E foi o que aconteceu. Quando surgiram as editoras independentes, agora aqui é a minha chance. Tá aqui, tá aqui a chance. Foi hora de nadar de braçada, né. E se você acredita no que você escreve, no que você escreve, e aquilo que você faz é arte de verdade, não desiste, né. Eu sei que às vezes é difícil também superar a questão econômica, né, mas monte um blog. Pode montar um blog, fazer uma rede social, né. Richard tem planos econômicos também de divulgação de obra, tá bom. E isso é bem pra mim, essa é a dica que eu dou. Uma coisa bem prática, né. Ah, não, com certeza, eu acredito que todo mundo tem capacidade, a questão é tomar o não é só tomar o primeiro passo, é tomar a ação, porque o primeiro passo todo mundo dá. O problema é persistir o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto passo, entendeu? O primeiro passo todo mundo dá, cara. Ah, a primeira vez que você vai lá, se inscreve na academia, vai na primeira vez, aí você vai, sei lá, ah, vou fazer jejum, começa o primeiro, ah, vou mudar de casa, vou mudar de vida, muda, vai pra... Mas a questão não é o fato de dar o primeiro passo, o fato é de permanecer dando os próximos passos, que é o que está acontecendo agora com a gente. A gente está dando agora os próximos passos. A gente já deu o primeiro passo lá atrás, agora em 2026 a gente continua aperfeiçoando isso, que é o grande objetivo. Então, se você quer algo importante na sua vida, se você tem alguma. E não precisa ser livro, precisa, sei lá, de repente você tem um sonho na sua vida. A questão é, não é só dar o primeiro passo. O primeiro passo a gente sempre vai dar. A questão é dar continuidade a cada movimento, a cada passo que você vai dar. É isso que faz sentido na nossa vida. Porque sonho, todo mundo vai sonhar. Mas a questão do sonho que sonha sozinho é complicado. Mas se você sonhar junto, ele vai tornar realidade. Então hoje, Felipe estava ali sonhando sozinho, né? De repente aí ele ficou para a família, tudo, mas ainda não estava. Quando a gente abraçou, quando a gente falou, não, vamos embora, então aqueles livros que estavam parados não estão mais, já foram todos já vendidos. Por quê? Porque existe uma proposta e essa proposta tem que ser agregada. Então, é lógico, agradecer, né, o Felipe por ter nos permitido, dado essa oportunidade de apresentar o conteúdo, apresentar esse projeto que ele está em fase, né, estamos aí dialogando, estamos testando ainda, a gente não chegou ainda aonde nós queremos, porque existe uma trajetória, como eu disse, a cada passo, né? Como passa aqui da NR7. Hoje nós estamos com o estúdio climatizado, olha que legal. Né? Hoje tem ar-condicionado, estamos mais desesperados, suando aqui, morrendo, né? Mudando a página de iluminação, melhorando nosso setup, né? Chegou equipamentos novos, então é isso. Né? E como também o Felipe está chegando também com outras ideias novas, está chegando com um novo livro, que é essa grande proposta, que é o que eu deixo, essa deixa para você. Lembrando que tudo que a gente está falando vai estar aqui na descrição para você acessar o site. E lembrando, tá? Poesia Vária, o leitor pode comprar uma poesia vária lá na editora? Na editora pode comprar, está disponível lá na editora.
o Poesia Vária, que é a editora Caravana, Caravana Grupo Caravana Editorial. Caravana Editorial. Caravana Editorial, tá bom? Tá, Essa é a editora do livro Poesia Vária. É só entrar lá no site deles, aí vai ter lá uma lupinha, uma barra de pesquisa, é só você colocar lá, Poesia Vária. Se não me engano, lá tá R$ 70, tá bom. tá bom? Então a gente vai deixar aqui na descrição também para que você possa estar adquirindo o seu livro. Se caso você ainda não adquiriu, com certeza, né? Não vai faltar esta oportunidade. E lembrando que o site do Felipe vai estar lá prontinho essa semana com reservas. Viu, Felipe? Tem novidade, tá? Agora quem quiser comprar o livro vai clicar em reservas, já vai reservar o livro, tá? E a gente vai deixar preparadinho para as pessoas. Então, o que que vai acontecer? Lembrando, ó, gente, ó, o Felipe nem tá sabendo, vai saber já. Então, Felipe, é o seguinte, Manda. você vai pegar 2 poemas, tá? 2 poemas lá desse novo livro e a gente vai colocar ele lá no site, tá? Pra galera ter uma noção do que tá chegando aí, tá? Aí nós vamos ter uma coisa chamada pré-venda, tá? É uma pré-venda. Eu não sei ainda qual é o valor que vai ser praticado do Também não sei. aí a gente não sabe ainda. Porém, quem, tá? Adquirir o livro antes dele sair, tá? Vai ter um descontinho lá especial, olha que legal, e um bônus. Bônus é surpresa, gente, por isso que a gente chama de bônus, tá? Então não quero tentar descobrir ainda não, porque a gente vai dar um bônus bacana para vocês que vai adquirir, que logicamente vai entrar no fã-clube do Felipe Mendonça, que é o que a gente está criando agora, né? Um fã-clube para que a galera se troque essa ideia bacana, vai ter lá a sala de bate-papo, troca de poemas, são algumas ideias que a gente está trazendo para a gente trabalhar dentro do site. E, obviamente, logicamente, que todo mundo que já escreve, fique atento, que Felipe também vai trazer, ele também não está sabendo disso, tá? Mas ele vai saber agora. Tem alguns projetos aí para ajudar você a fazer parte de um livro coletivo com vários poemas, juntamente ao Felipe Mendonça, né? Que é um projetinho que já tem falado antigamente, lá atrás, 2025, que a gente quer trazer ele para 2026 também. Então, além do livro, tá? Que ele vai estar fazendo esse lançamento, tá? Vai ter esse outro livro que vai fazer parte dos bônus. Então, gente, fique ligado aí se você tem interesse. No site vai ter lá uma inscrição para você que quer participar desse novo conceito, tá bom? Desse livro. Obviamente que não vai ser para todo mundo, né, Felipe? Né? A gente vai ter que mandar teu poema, ou o Felipe vai dar uma olhada, vai dar uma olhadinha, vai ver qual é o poema que precisa de melhores, ele vai te ajudar. Logicamente, a ideia aqui não é excluir ninguém, mas valorizar o seu talento e não dispersar e nem dispensar nem um pouquinho deles, né? Então é isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Mas voltando agora, Felipe, fala para a gente o seguinte: como é que a tua família está reagindo com essa questão do novo livro, né? E como é que se você chegou a falar para eles se já acabou o livro, como é que foi essa O expectativa? novo livro? O que acabou, né? Que foi agora, ó, recentemente, né? Poesia Vária e esse novo que está chegando. O novo livro, eu ainda não falei com eles sobre o novo livro. Eu ainda não falei com eles porque ele está bem no início ainda, né? Eu ainda nem mandei. Ainda nem, eu já fiz a revisão do texto, eu estou dependendo agora de um amigo que vai escrever um pós-fácil. E aí eu vou assinar o contrato e mandar tudo para a editora, mas eu quero mandar tudo junto, não quero mandar nada separado, que é melhor até para eles. Então, eu ainda nem comentei, né? Assim, falei assim por alto. Só, eu pretendo publicar um livro esse ano, é outro de novo, eu tenho muito material, muita coisa escrita, né? E os poemas não são uma repetição do outro, então eles são sempre, cada livro comunica sempre uma nova visão, um novo tema, uma nova forma de abordagem. Então, eu tenho essa intenção. Então, tá bom, a gente, após ano, nós vamos fazer isso até eu esgotar. Aquela árvore, né, que vai dando, vai dando, vai dando, tem uma hora que ela esgota, vai ser eu. Até esgotar tudo, até acabar tudo, né, até publicar tudo. Depois desse livro aí, eu pretendo publicar em 2027 o outro.
tudo der certo, se der, a gente publica junto, né? Não sei, Sim. você tem mais ideias aí, né? Você estava me falando em off aí. Se chama, o livro tá todo escrito já também, se chama Super Fêmea, inspirado lá naquele famoso filme da Vera Fischer, um livro de pornô, um filme de pornô chanchada, mas pra tu ver só, né? Eu tô falando de um filme, um livro de 2007, que isso? Que doideira, né? Mas esse aí, Tem que é, pensar lá na frente. eu tô pensando, né? Daqui a pouco Sei você lá, tá explorando. Então, e o Poesia Vária, ele teve agora uma resenha escrita pelo editor do jornal Nota, né? Fiquei muito grato, muito feliz com a escrita dele, né? Ele está lá publicado no jornal Nota, tá? Vocês podem pesquisar lá no Instagram, que eles têm perfil no Instagram, e lá do Instagram vocês... Vou deixar aqui no link É, aqui abaixo. Tá? tá bom. Jornal Nota. Nós vamos fazer juntos lá com ele e um outro convidado, se tudo der certo, uma live, né, sobre o livro também, sobre Poesia Vária. E é isso. Agora é bola para frente sempre e, e nunca deixar de ter novos sonhos, né? Sempre novos projetos, enquanto você ainda tiver material. Material e ideias, quando você tiver material e ideias, oportunidade, talento, dinheiro, por que não? Né? Por que não? Eu sempre lembro, eu lembro muito de um ditado de um filósofo chamado Schopenhauer, que ele dizia o seguinte: nesse mundo a gente não precisa fazer nada para ganhar inimigo. Tu não faz nada, mas tu ganha um inimigo. Entendeu? Não faz nada. É a coisa mais fácil de você nesse mundo é ganhar inimigo. É difícil fazer amigo, mas você ganha inimigos assim, ó, né? E ele diz assim, ó, nessa vida é muito fácil você ganhar inimigos, e o pior de tudo é que você ainda morre com todas as armas na mão. Aí uma coisa que me pegou foi: se você morre com todas as armas na mão, eu tomei para mim, eu posso fazer inimigos, mas não vou morrer com todas as armas na mão, não. Eu vou usar todas elas. Eu vou usar todas elas, tá? Viu para mim também. Vou usar todas elas, tá? E vai ser isso. E por isso eu vou publicar toda a minha obra. Tem muita coisa escrita, eu vou publicar toda ela. E se eu tiver oportunidade, um sonho meu é publicar um livro de reunião de toda ela. Mas a gente está aqui com reescritos e eu vou pedir, logicamente, para o Felipe dar uma lida, achar um poema aqui, Felipe, aqui, ó. Deixa eu escolher aqui, ó. Então agora, com vocês, Felipe Mendonça. Tá, eu vou ler um livro, um poema do meu primeiro livro, chamado Reescrito, chama Céu. Côncavo azul, horizonte, Ícaro e Galileu em busca de equilíbrio. Bóreas a destruir-me os ninhos de outrora, lume de coisas mortas, sol e lua, aurora. Profundo azul lavado de nuvens, de pássaros, de vales e de memórias. Céu translúcido, de ouvido, onde ardo e me eclipso. Você estava perguntando o que me inspira, eu falei, são várias coisas comigo vago, mas aqui, ó, esse poema aqui foi, a inspiração dele foi a contemplação do céu azul. A gente ainda saiu disso, poema. Eu gostaria que você fizesse o seguinte, que você resumisse em uma frase cada livro que você escreveu. Vamos começar pelo Reescritos. Reescritos foi o primeiro, né? Foi o primeiro. 2018, né? Então tá. Como que você resumiria ele para você hoje? De que maneira você... Porque eu falo que cada livro é um filho, né? Obviamente, né? Você tirou as palavras da minha boca. A palavra é: o Reescritos é o meu primeiro filho. É o meu primeiro filho em poesia, né? E essa seria a frase, a expressão que eu usaria para ele. Reescritos, o meu primeiro filho. Beleza. Tá? E o Novos Poemas, que foi em 2024? Tu quer uma frase, é isso? Uma frase que definiria ele. Ele é quase pornográfico. Não tem problema, a gente tá todos ouvindo. Ele é quase pornográfico. Ele é muito erótico, né? E além de ser muito crítico, de ter muita crítica social, ele é quase pornográfico também. Eu tenho um poema lá
que eu escrevi para atrizes pornôs, tá? Mas eu não vou falar aqui porque não é a faixa etária do nosso. E logicamente essa última cria agora que saiu 2025, né, Poesia Vária, o Pois é, claro. que a gente trabalhou junto nesse Poesia Vária, fizemos vários materiais e aquela coisa toda. Qual seria o nome, o título, uma frase que definiria ele? Ou assim, eu teria que pensar, cara, mas eu, assim, de sopetão, de que ele é um livro bem sério, é um livro sério, sisudo, tá? Bem Legal. filosófico. Perfeito, perfeito, é isso aí. Bom, lembrando que hoje nós estamos falando com o Felipe Mendonça, né, poeta, escritor, e logicamente está trazendo novas ideias para você. Se você gosta, se amarra em poema, ama literatura e escrever, então está no canal no momento certo. Felipe Mendonça com certeza trazendo novos projetos aqui para gente. E se você quiser saber mais, fique tranquilo que aqui na descrição do canal, logicamente depois que você já se inscreveu, já curtiu, já compartilhou, vai ter os links aqui desse nosso artista, poeta e escritor. Tá? Felipe Mendonça deixando aqui as redes sociais, também os canais que você pode conectar e também o site. Lembrando, entra no site, adquira já sua pré-venda, um desconto e bônus que está tendo novidade. Bom, Felipe, já sabemos logicamente, né, que existe toda uma estrutura de criação, todo o enredo, mas assim, antes da gente finalizar, fora para mim, é porque para mim é importante, né? Eu não sei para quem está assistindo. Eu quando eu vou criar alguma coisa, eu gosto de um lugar, né, eu gosto de um certo ambiente, normalmente é eu petiscando alguma coisa, bebendo alguma coisinha, tá. Para você tem eh eh eh, essa conotação também? Como me fala um pouquinho. Sim, E te ajuda, né, ajuda a escrever. Sabe o que me ajuda a escrever muito? É música. Eu já escrevi muito, muito ouvindo música. Música clássica, rock, MPB, sabe? Eu já escrevi muito ouvindo música, muito. A música, algumas pessoas dizem que precisam de silêncio total, né, por causa da concentração. Agora a música, e mesmo e alta, tá? Já escrevi ouvindo rock lá nas alturas. Pelo contrário, me enche mais ainda o coração, a vontade de, me dá ainda mais, vontade de escrever, né, a inspiração. mais inspiração, mais palavras, tá. Então eu já agora, tem o processo também, esse é um ambiente, né, eu escrevo muito ouvindo música, já escrevi muito ouvindo música. Agora tem o processo que é um processo em que você consulta muito o dicionário para escrever. Isso é uma coisa, sempre escreva com o dicionário por perto, para consultar o sentido de uma palavra, e não só dicionário, aquele dicionário comum que dá o sentido da palavra, dicionários de rimas e dicionários de sinônimos e antônimos. É muito importante você escrever com esses, porque aquilo ali é a ferramenta diária, como, sei lá, a ferramenta de um médico é o bisturi, de um pedreiro Mulher. é a colher, né? O do poeta são os dicionários. É muito importante ele escrever perto dos dicionários, né? E quando eu escrevo em casa, ouvindo música, eu estou sempre com os dicionários. E hoje é muito mais fácil porque tem esses dicionários online, eles são muito bons. Eu já encontrei vários dicionários de rimas aqui, de sinônimos e antônimos, Que são os apps, né? que são muito bons para você, consultar as palavras na hora de escrever, né, porque o poeta lida com a linguagem. Então é muito importante você escrever com dicionários do lado, até para você, poder diversificar a linguagem, o texto literário, né, torná-lo ainda mais literário, na busca pelas palavras, na precisão daquilo que você quer, expressar ali, naquele verso, naquela frase, né, porque não é qualquer palavra que cabe ali, tem uma palavra, e você tem que encontrar essa palavra, entendeu? Tem uma palavra, é só aquela palavra que cabe ali. Por exemplo, nesse livro aqui, nesse poema que eu escrevi sobre o céu, cadê? Deixa só para vocês não ficarem assim, eu falando, né? Céu translúcido de ouvido. Ouvido com L, O-L-V-I-D-O, de ouvido, olvidar-se, de se perder, de se esquecer, entendeu?
Eu podia colocar aqui céu translúcido de se perder, mas não ia rimar com eclipse, onde arde-me eclipse, de ouvido eclipse. Então tem aquela palavra que cabe aqui, É não é aplicada, é. não é qualquer palavra. Então é muito importante. Esse é o trabalho do escritor. Não é qualquer coisa que cabe ali, é uma coisa só e você tem que descobrir o que é. Qual é a palavra? E aí é um trabalho bem, às vezes, de descobrir a agulha no palheiro. Mas esse é o desafio. Esse é o desafio que a literatura sempre nos apresenta. Perfeito. Tá? Olha, então, gente, vocês entenderam aí que não é só você ir lá no chat GPT virar escritor de IA. Existe todo um processo, mesmo porque Felipe já trabalha isso antes das IAs aparecerem no planeta Terra. Perfeito, Felipe. Bom, primeiramente, Felipe, eu quero que você deixe, né, uma mensagem aos ouvintes, aos nossos telespectadores que estão nos assistindo, esse podcast, deixando então a sua mensagem e o que você deixaria para eles esse ano de 2026? Olha, em termos literários, eu vou deixar para vocês um novo livro de poemas, tá? Que faz uma crítica social bem contundente, sobre o tipo de vida que nós temos vivido até aqui, essa vida acelerada que não deixa e não dá oportunidade sequer da gente olhar para nós mesmos, tá? Então eu vou, e de descobrir aquilo, a quem nós somos, aquilo que de fato, eh, acende o fogo, uma chama, aquela chama no nosso coração que de fato nos excita e nos faz querer mais, né? Às vezes nós abdicamos de tudo isso por coisas que até são importantes, mas que jamais deveriam sobrepujar aquilo que realmente nós somos. É importante ter um emprego? É. É importante ganhar dinheiro? É. Mas isso não é mais importante e não pode só isso não pode só te definir. Porque se for só isso, dinheiro e emprego, que te definirem, meu amigo, o que que você está fazendo nesse planeta? Então, esse livro aborda muito isso. Como é que você utiliza o seu tempo? Você utiliza o seu tempo como? O seu tempo é só para ganhar dinheiro? Ou o seu tempo é para você descobrir o que é o mundo, o que é a vida, quem é você? A literatura nos permite isso. E é isso que eu vou trazer nesse próximo livro que eu já deveria ter publicado, tá? Essa é a mensagem final. Olha que legal. Bom, gente, vocês escutaram, viram e ouviram, né? Então serve para mim também, porque a gente precisa ser um renovo nessa nossa nova jornada. E, logicamente, eu quero finalizar esse primeiro podcast 2026. Agradecer Felipe Mendonça aqui nos estúdios da MR7 Cast. Gratidão imensa pela sua presença, meu querido. Sempre é um prazer estar falando contigo, criando essa conexão, né? Que é maravilhosa, onde a gente começou tem quase aí beirando um ano, né? Isso aí, Esse essa parceria aí. exatamente essa parceria. E, logicamente, para você que está aqui nos assistindo, só faz o seguinte, gente, só acredite em você, não desista nunca, porque o sol nasceu para todos, mas nem todo mundo recebe ele, tá? E, obviamente, vou deixar aqui abaixo os links da MR7, Felipe Mendonça. Quer participar aqui com a gente no podcast? Se inscreva, vai estar o link aqui, vai estar no nosso site, tá? Preencha o nosso briefing e venha participar dessa nova roupagem, um podcast divertido, dinâmico, descontraído e feliz. E lembrando que agora nosso estúdio está melhor, novos equipamentos, agora nós temos ar-condicionado no nosso estúdio, que antes não tinha, que ficava Daí, né? Da forma aquisição mais importante. mas importante, é verdade, é verdade. Não, não, tem outras coisas aqui, tô vendo umas câmeras aqui. Pô, você tá com equipamento de primeira aqui. Essa é a ideia, sempre melhorando. Temos retorno de imagem agora, que antes não tinha. Enfim, e agradecer, logicamente, primeiro a Deus por todas as coisas. Agradecer a você que está nos assistindo. Agradecer a clientes e amigos como Felipe Mendonça, entre outros, que estão fazendo parte dessa nova família Digitalcast. Então, um forte abraço e até o próximo episódio. Se Deus quiser. Feliz 2026 para vocês.